pode começar indo para algo mais fácil, né? Que é as primeiras configurações que se faz na estrutura de um projeto pequeno. Então, assim, algumas requisições JavaScript que você pode fazer, como XML Request, como Axios, como Ajax, né, pelo jQuery, ou até mesmo o Fast API, que é o mais atual. Às vezes você configura toda uma rota, né, a partir do onGet, você manda uma requisição post e se procura, acha que o erro está no servidor, ele está voltando o erro 500, você acha que é algo relacionado à lógica do arquivo .cs ou do controller, se de repente você está fazendo algo em MVC no Razor, né? E quando você vai ver, é um problema, né, um problema no startup.cs, e hoje já é uma coisa que você tem que configurar dentro do programa, tá? Se ele vai aceitar arquivos estáticos, como por exemplo, se você vai colocar um DOM, né, animações a partir do DOM, se você vai colocar algumas coisas que elas são superficiais, como por exemplo, gráficos da Chart.js, entendeu? Tudo isso são arquivos estáticos. CSS é um arquivo estático, né? Então, se você pretende trabalhar com esse tipo de coisa, você também tem que configurar pelo arquivo program.cs. Lá você vai usar o use.staticfiles, né, que é a função padrão. Se ele vai aceitar HTTPS, né, o protocolo que você pretende usar, se vai ser uma API que você vai construir, se ele vai precisar da máscara de rede, tudo isso é pelo programa. Aqui se reserva, lembrando, pessoal, que se você faz um arquivo, né, vamos, por exemplo, eu vou entrar aqui na onde eu pretendo. Esse aqui é o vídeo 2, tá? Eu tô dentro de um HDzinho meu aqui, que ele só serve basicamente para isso. Vamos mostrar um pouco como é que isso é na prática. Então, .NET, a gente passa o comando necessário, né? A gente passa o comando necessário, então .NET meu web não passar o AO ou o nome, tá? Porque eu quero criar dentro desse diretório aqui mesmo. Então vamos mostrar isso um pouco na prática, como é que funciona. Ele criou, vamos abrir aqui para vocês verem. Então olha só o que eu estou falando aqui, ó, dentro do program.cs, add Razor Pages. Se você quer algo que seja um Blazor, tá? É assim que funciona quando você está trabalhando com framework da ASP.NET Core, né? Lembrando, a ASP.NET já é um framework web, tá? O Razor é outro framework, o Blazor é outro framework, mas geralmente a configuração ela segue o padrão do ASP.NET. Então se você sabe ASP.NET, você sabe Razor, você só não sabe ainda, entendeu? Então, algumas, por exemplo, o que vai diferenciar se você está usando o framework Blazor do Razor Pages é basicamente isso aqui, ó, ADT Razor Pages. Esse aqui eu estou usando Razor. Eu não lembro como é que chama, como é que fazer com o Blazor, tá? Mas enfim, o comando é não sei o que Blazor. E o que você passar nessa linha aqui, ó. Desculpa eu não saber o comando de cabeça agora, eu vou pular aí na tela. É que eu não sei Blazor, tá? Eu nunca quis estudar Blazor. Porque eu ainda não foi do meu interesse. No momento eu estou estudando outros frameworks como Django para ver como é que funciona. Mas enfim, deixa eu aumentar aqui um pouco. Então aqui vai ser a parte que escolhe o framework, tá? E aqui no caso a gente quer ADB Razor Pages. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é .NET, não, desculpa, isso aqui é C# padrão, tá? A gente está declarando aqui as propriedades que a gente quer. Lembrando que o curso de Razor, se você ainda não sabe nada de Razor, isso aqui é para te ajudar a aprender e não um curso isso aqui. Então se você quer aprender Razor, se você quer acompanhar essa playlist, você precisa ter o mínimo, né? O mínimo de conhecimento sobre. Então você pode pesquisar aqui, ó, Razor Pages curso, Balta.io. Eu não vou entrar no link direto, vamos fazer melhor, vamos pesquisar aqui normal. Então, Razor Pages, introdução, Balta.io. E aqui dentro, ele vai ter um curso aqui que, pelo menos a introdução, tá? 1.8 horas, é muito útil. Lembrando que o requisito para isso aqui é saber C#, tá? Precisa saber C#, de intermédio para avançado. Não entre em framework nenhum sem saber o intermediário de qualquer linguagem, tá? Isso serve para qualquer coisa. Então você pode entrar aqui, você entra em cursos. A Balta.io é uma das melhores companhias que tem nesse sentido, né? Para curso. Isso aqui não é um Hotmart vagabundo, eu coloco a mão no fogo por isso aqui, tá? Então enfim, entendam, sabendo isso. Aqui são outras configurações que existem. Por exemplo, isso aqui está mostrando que quando tiver uma exceção, se você quiser, você pode ver que dentro do www-root,
se você procurar aqui, não tá aqui, desculpa, pages error, tá vendo? Isso aqui ele tá pedindo para ele na hora de compilar, ele mostra que se tiver algum erro relacionado à exceção, por exemplo, que já deixa a mensagem, entendeu? Ele vai transferir para a página de erro, tá? E se você não tiver isso aqui, ele vai dar o erro de compilador vai aparecer na página. Então, isso inclusive é uma quebra de segurança. Pode aparecer lá no pointer exception, na carry e tal. Aí aparece a sua carry que você configurou aqui no JSON, seja lá onde você colocou essa carry sua, vai aparecer lá no navegador. Tá? Isso é um problema muito sério. Então, isso aqui usa autorização. Isso aqui você pode, com isso aqui você pode configurar tokens de acesso. Então, se você vai fazer um Ajax, você passa um token muito útil para a pessoa que faz tela de login, tá? Enfim, toda a configuração padrão relacionado mais à estrutura de um servidor, vamos dizer assim, como é que o servidor vai processar tal coisa, geralmente ela está aqui dentro. Tá? Agora a gente vai para alguns problemas que a gente tem. Pages, alguns nomes como pages, wwroot, tá? Properties, o bin e o object, eu não preciso nem falar, já vem. Mas o pages, o properties e o wroot, eles são obrigatórios quando se diz Razor, assim como em ASP.NET Core. Tá? Mas dentro, e eles não são problema, porque sem esses nomes aqui em padrão você não vai conseguir nem compilar. Se conseguir, vai ser uma gambiarra gigante, pode dar problema, e se está dando problema, confere o nome do diretório. Tá? Não tem por que você mudar, mas se você for um cabeçudo e mudar, muito provavelmente esse aqui é o erro. O problema aqui não é esse. Tá? O problema é as convenções de Razor Pages, não de Razor, mas de ASP.NET, dentro de Pages. Por quê? Tá vendo que tem um nome padrão, como shard, né? Tem a privacy, etc. Esses nomes aqui eles são convenções, mas nem todo mundo usa eles. Eu já trabalhei nos projetos que não tem erro, propriamente dito, né? Não tem privacy, enfim. Que é o problema aqui? Tem desenvolvedor que muda o nome dessa pasta aqui. Shared, ele não é a convenção padrão, tá? E isso aqui, por mais que não seja o padrão, mantenha, entendeu? Eu estou usando aqui a extensão Method Icontags, e dentro dele você pode ver que ele já é bem limitado, tá? Esse aqui que eu estou usando, no sentido de linguagens assim, às vezes uma estrutura dentro da linguagem ele não reconhece, ele serve justamente para você conseguir mudar, tá vendo? Se você quer uma extensão para mudar, é essa aqui que eu estou usando. E ele já reconhece o sharded, porque dentro da ASP.NET Core ele é um nome muito padrão, só que ele não é obrigatório, assim como o Pages. Mantém o sharded, não muda isso aqui, não atrapalhe seu time, tá? Layout, ponto e etc. não é um nome padrão, você não precisa ter ele. Tem um pessoal que configura inclusive ele com aquela convenção de tudo que é privado colocar o traço antes. Não tem a necessidade, isso aqui é mais se quiser mesmo, tá? A letra maiúscula no começo, isso aqui é o básico, tá? Isso aqui eu não vou ensinar, não é meu objetivo ensinar orientação a objetos aqui, enfim, tá? Então eu vou dar uma editada aqui para passar algumas dicas. Eu vou editar mais ou menos o projeto aqui e eu volto já. Tá, dentro aqui o que basicamente eu fiz foi excluir o pages e o wwroot, tá? O git ignore eu não vou mandar ele por enquanto, porque eu não pretendo construir um projeto por enquanto. Esses aqui eu ia apagar eles, mas eu vou deixar, não vai me atrapalhar, tá? Então dentro de pages, aliás, quando você vai trabalhar com Razor, vocês devem ter percebido que eu estou usando VS Code, tá? Por quê? Porque eu estou dentro do Ubuntu. Então, se vocês, algumas extensões aqui que vão ajudar vocês, essas aqui, ó, Razor Snippets, cadê? Essa aqui, tá? E, oh meu Deus, desculpa aí pessoal, essa aqui, ó. E Razor Blaze IntelliSense, por quê? Porque ele completa, tá vendo? Isso aqui é muito útil, tá? Principalmente para conotações da ASP.NET que você tem que passar com o nome. Ele entende o que você quer fazer. As outras extensões são os padrões que vocês usam aí mesmo, que tem que ter para rodar o C#, né? Como por exemplo o DevKit, da própria Microsoft, tenham isso aqui, tá? Esse aqui também é muito bom. E o restante, tudo que vem fora desse pacote aqui não é necessariamente obrigatório. É mesmo que eu passei de Razor, mas é muito útil, tá? Bom, dentro de Pages, a primeira coisa, se você viu o curso do Balta lá, você vai saber que precisa ter um index.cs. Tá? Não necessariamente precisa ter um index, mas o padrão é o index, tá? New file. Eu vou colocar dois aqui para vocês verem. Inclusive isso aqui é uma função do Razor /Blazor lá, tá? Você pode vir aqui, botão direito, new C, e ele dá algumas funções a mais com o Razor Page. A primeira que eu vou querer é o index, tá? Eu vou tirar isso aqui, eu vou colocar extens
Hello World. Estamos bem. Você acessou o index. Eu peço desculpa pela digitação, troquei o teclado recentemente, tá? Tô apanhando um pouco. E a gente vai criar dois para demonstrar justamente o que eu acabei de falar. A gente vai colocar Razor Pages aqui, a gente vai colocar teste. Não precisa ser muita coisa não. Vamos abrir o terminal. Algo muito importante que vocês precisam saber é que quando se trata do Razor, tá? Algum pessoal de front eles costumam utilizar essas ferramentas aqui. Essa ferramenta aqui específica é a mais baixada do ramo, 43 milhões. A primeira coisa é que você vai desinstalar isso aqui. Porque precisa desinstalar para mexer no Razor? Não, você precisa desinstalar isso aqui porque isso aqui não é bom. Não é que não seja bom, não é o suficiente. Extensões como a Five Server, tá vendo? Live Server 5, tá? Que ainda está crescendo, são muito melhores, porque o update é feito a partir do servidor. Você consegue trabalhar em MVC com a Five Server, tá? Você consegue trabalhar com WSL2 com o Five Server. Se você está no Windows e às vezes você dá Ctrl S no arquivo HTML, ele não atualiza o site, baixa a Five Server, que é o principal que você vai precisar. Isso aqui é para tudo que você for fazer, não é necessariamente o Razor. Mas você não está instalado. Sim, é porque acontece que dentro do Razor, tá? Então, como eu tinha dito, por que eu não estou usando o Five Server propriamente dito? Porque o .NET ele tem um negócio chamado .NET Watch. Tá? Antes de eu mostrar isso aqui, o antes do antes, né? Então, por exemplo, quando o pessoal tá dentro, ou ele tá com o Five Server ou ele tá só com o .NET Run. Lembrando que o Live Server não funciona com a Razor, tá? Então, se você der .NET Run, o que vai acontecer? Ele vai buildar o projeto, vai compilar, né? Fazer toda a parte de build, vai te dar o localhost e a porta. Esse é o padrão. Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que o index é a porta principal? Geralmente quando você navega em rotas de Razor, você tem que passar o nome do arquivo .cs, tá? Olha lá. Agora, se eu colocar index, ele vai para o index. Se eu não colocar nada, o padrão ainda é o index, tá? Então voltando onde a gente estava, se você der .NET Run apenas, aqui a gente está do .NET Run, essas aqui as informações. Eu estou dentro do arquivo teste, tá? Então se eu quiser colocar aqui, ó, Hello World, projeto Razor, página teste, o que vai acontecer? Então vamos passar o barra teste aqui. Nada, tá vendo? Ele não compila a informação em 90% dos casos. Então, como eu estava dizendo, se você colocar .NET Watch, é bom apagar aquele arquivo aberto, tá, no browser, caso você não tenha feito isso, porque ele vai estar na compilação antiga. Então ele vai abrir a nova porta. Vamos navegar para a page que a gente quer, que é o barra teste. Dentro aqui ele está com a mensagem, que não é mérito, tá? Ele já tinha feito isso. Vamos colocar aqui dentro de container. Vamos colocar um barra 1 teste 3 .NET Watch. Ctrl S lá. Espera alguns segundos. Aqui ele não está funcionando porque eu não configurei a parte do layout, tá? Mas se você der F5, ao contrário da vez, você não precisa compilar de novo, porque ele já está aqui. Tendo o layout, que é o padrão do... então assim, tendo configurado a parte do layout, né? Então aí você, a partir disso, você já consegue Então a partir disso você já vai conseguir que o projeto recarregue sem precisar da F5 na página. Muito mais útil, tá?